73 anos. Nós avançamos muito nisso nos últimos 30 anos, mas, entretanto, a população feminina tem uma expectativa de vida bem maior que a expectativa de vida masculina. Então, 7 anos a mais, independente da classe social. Então, isso porque os homens possuem mais problemas de coração, mais diabetes, mais colesterol elevado e mais pressão arterial elevada. Isso é devido a fatores genéticos, fatores hormonais, fatores ocupacionais e fatores de comportamento. Quando a gente olha para o comportamento masculino, a gente vê que o homem ele sempre é considerado um super-homem. Desde o nascimento, as mães, as vós já acham que o menino tem que ser mais forte que a menina, e com isso leva ao homem ao medo de descobrir que está doente. Ele não quer se considerar inferior. Ele acha que nunca vai adoecer. Isso ainda é uma realidade para nós. Admitir a doença para o homem é reconhecer fraqueza, ainda na mentalidade atual da maioria da nossa população. E, por isso, os homens procuram muito menos os serviços de saúde do que as mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar nossos pacientes, e eu já falei para vocês, acho que em outras apresentações, quando o indivíduo entra para a faculdade de medicina, as pessoas em volta, os vizinhos, os amigos, etc., já consideram ele como um médico, um potencial médico, alguém que pode aconselhar. Então, vocês hoje já têm alguma condição de aconselhar as pessoas à sua volta. E isso, quando perguntarem a vocês quando procurar um médico, a gente tem que falar, você procura um cardiologista quando tiver 30 anos de idade, se você tiver uma história familiar ou patologias associadas, se tem alguma cardiopatia congênita, se é hipertenso, etc. E aconselho os pacientes a procurar um cardiologista se ele tiver 35 anos sem nenhum sintoma. Isso é a primeira consulta. A partir daí, ele vai ser orientado se precisa continuar com acompanhamento cardiológico anual ou isso pode deixar para mais à frente. Quanto ao urologista, nós hoje aconselhamos, isso diminuiu a idade, nós aconselhamos uma primeira visita urológica quando o indivíduo tem 40 anos de idade. As doenças mais comuns da esfera de saúde do homem, na esfera genital, o aparelho genital, as doenças mais comuns são a da próstata. A doença prostática, a próstata, vocês já conhecem, né? Eu acho que aqui é chovendo molhado, é uma parte do sistema reprodutor, está abaixo da bexiga, anterior ao reto, vocês já tiveram esse tipo de anatomia, e a função é produzir o fluido que nutre e protege os espermatozoides e permite a ejaculação. Mas a próstata é fonte de inúmeras doenças e, por isso, a sua grande importância. A doença mais comum da próstata no homem é a hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna ela acomete, supostamente, em maior ou menor grau, todos os homens, acima de 50, 45, 50 anos. Ela só não acomete os indivíduos que forem castrados antes da puberdade. Isso diz respeito aos eunucos. Se você retirar os testículos e o estímulo da testosterona antes da puberdade, ele não vai desenvolver a próstata. Mas indivíduos normais, com o impacto hormonal normal, a próstata vai se desenvolver, vai ter algum aumento benigno em algum momento. Como vocês já estudaram que a uretra atravessa a próstata, a uretra prostática, então o aumento prostático vai comprimir a uretra, e isso vai dar dificuldade urinária, dificuldade a esvaziamento da bexiga, e isso causa sintomas. Então, se a gente olhar essa corte transversal, vocês estão vendo uma próstata normal, uretra prostática aberta e dando saída da urina muito facilmente.
Quando a próstata aumenta de tamanho, obviamente, ela comprime a uretra prostática e o indivíduo tem dificuldade de esvaziar completamente a urina ou precisa fazer mais força para esvaziar completamente a bexiga, e isso vai levar a sintomas urinários. Eu não sei se tem mais alguém admitindo os colegas. Se tiver, por favor. Pode ficar tranquilo que eu me encarrego disso. Tá, eu tenho admitido aqui quando eu vejo. Então, existem alguns fatores de risco para esse aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática. O principal é a idade. Então, à medida que a idade aumenta, praticamente ninguém escapa de 1 grau de aumento prostático, e história familiar de hiperplasia. Mas, seguramente, o fator de risco maior é a idade. Quanto mais o indivíduo vive, mais chance de ter hiperplasia prostática, mais chance de ter dificuldade urinária. Ora, se nós vimos que hoje a expectativa de vida da população, independente do extrato social, do acesso à saúde, e independente de tratamento, 73 anos vive a população masculina em média. Então, supostamente, quase todos vão ter algum problema prostático de origem benigna, que pode necessitar ou não tratamento. Então, é quase uma exceção você examinar um indivíduo de 60 anos e ele tem uma próstata normal. Isso é quase exceção, é quase raridade. Então, a hiperplasia prostática é a neoplasia benigna mais comum em homens, então é o tumor benigno mais comum no homem, à exceção do câncer de pele, não melanoma, que é mais comum que a hiperplasia benigna. Ela está intimamente ligada à idade, ela tem impacto negativo na qualidade de vida, porque se o indivíduo não esvazia bem a bexiga, ele tem necessidade de ir ao banheiro várias vezes. Durante a noite, ele precisa acordar 2 a 3 vezes, e isso vai ter um impacto negativo na qualidade de vida. Então, nós temos pacientes que acordam 5, 6 vezes à noite para urinar. E isso leva a uma perda de sono e é um problema sério. 30% dos homens vão necessitar de tratamento e 10% vão necessitar de cirurgia. Então, é uma incidência enorme, né? Se nós hoje podemos considerar que os indivíduos vão viver até mais de 70 anos, vocês imaginem a quantidade de indivíduos que vão precisar de tratamento ou clínico ou cirúrgico. Os sintomas da hiperplasia prostática benigna podem ser classificados, isso não precisa anotar, nem saber de cor, é só para ter uma ideia, em manifestações obstrutivas ou irritativas. O aumento de volume prostático produz uma obstrução infravesical, uma obstrução abaixo da bexiga, isso leva a dificuldade de urinar, intermitência, que é o começa e para. Então, a gente pergunta ao paciente, quando ele se queixar, o senhor, quando chega ao banheiro, tem dificuldade de começar a urinar ou o senhor urina logo? Então, isso a gente chama de hesitação inicial, ele tem dificuldade de começar. Quando ele urina, sobra a urina na bexiga. Ora, se sobra urina na bexiga, diminui o tempo em que ele vai ficar sem urinar, porque a gente, acima de 350 ml, a gente já tem vontade de urinar. Se você tiver 400 ml na bexiga, urinar 300 e restar 100, você logo vai chegar em 350 novamente, ao passo que o indivíduo que urina completamente, ele demora mais tempo para ter vontade. Em situações extremas, pode chegar à retenção urinária, que é a urgência urológica mais comum. O indivíduo, de uma hora para outra, ele não consegue mais urinar e ele tem que se dirigir ao hospital. Outra coisa que a gente percebe nitidamente é que a diminuição do calibre de jato urinário. Então, o indivíduo de 20 anos chega para urinar no vaso, faz um barulho e ele urina imediatamente. O indivíduo idoso, ele chega no vaso, demora para urinar, o jato é fraco, não faz tanto barulho, não é tão forte. E quando ele acaba de urinar, fica gotejando, porque tem uma urina ainda na uretra prostática, na uretra bulbar,
que não foi eliminada. Existem ainda, associadas à obstrução, manifestações irritativas, porque a próstata crescida para dentro da bexiga, ela irrita a bexiga, irrita os receptores. Então, esse indivíduo passa a ter uma noctúria, quer dizer, ele acorda à noite para urinar, depois ele tem uma frequência aumentada, então aquele indivíduo que vai dar 1h30 de carro, ele tem que pedir para o motorista parar 2 vezes para ele urinar, ao passo que o outro passageiro de 20 anos não está nem pensando em urinar. O indivíduo com sintomas prostáticos, ele conhece todos os banheiros nos trajetos que ele costuma fazer, a frequência, então, é aumentada e existe uma urge incontinência, ele pode perder a urina de urgência, quer dizer, a bexiga vai estar cheia, ele não consegue conter e pode urinar um pouco na calça. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que é para vocês guardarem para sempre, a maioria dos médicos não conhece isso. Além do aumento do volume prostático, o indivíduo acima de 60 anos, ele produz 2/3 de urina à noite. 1/3 é produzida durante o dia, 2/3 é produzida à noite quando ele fica deitado. Quando ele fica deitado, o sangue para de ir para os músculos, diminui a atividade digestiva, muscular, cerebral, e o sangue vai sendo, então, mais dirigido para o rim para fazer a depuração. E, por isso, se a gente medir a urina, 2/3 é noturno. Então, além da obstrução urinária, o indivíduo acorda à noite, porque ele produz mais urina à noite. Então, assim, é esperado que um idoso acorde muitas vezes durante a noite. Já falei para vocês que a distensão da bexiga, paulatina e crônica, vai levando a uma fraqueza do músculo vesical e isso pode levar à retenção urinária aguda. O indivíduo não consegue urinar. Então, de uma hora para outra, ele fala para quem está próximo, olha, eu estou tentando urinar, não consigo. Ele tem que procurar um médico e tem que ir para uma emergência para passar uma sonda, na grande maioria das vezes. O que pode desencadear o indivíduo que já tem aumento da próstata, uma retenção aguda de urina, é consumo excessivo de álcool. Então, ele senta numa mesa de bar, começa a tomar chopp, dá vontade de urinar, ele não urina, e aí ele vai prendendo, chega uma hora que a bexiga está hiperdistendida, perde a alavanca de potência e o músculo não consegue vencer a obstrução, ele tem que ir para o hospital. Ele pode ter uma constipação, quer dizer, ele está em prisão de ventre alguns dias, pode atrapalhar, infecção urinária, etc. Repouso prolongado, mas, assim, o fator mais desencadeante de uma retenção urinária aguda em que já tem aumento prostático é consumo excessivo de líquido em pouco tempo e prender a urina. Deu vontade, você não vai ao banheiro, a vontade passa. Daqui a pouco dá vontade de novo, não vai ao banheiro, a vontade passa. Quando você tenta urinar, não consegue. Então, se o indivíduo ligar para você, falar que não está conseguindo urinar, tem que mandar para o hospital, porque é uma retenção aguda de urina. A hiperplasia prostática possui vários tratamentos atuais, tem tratamentos medicamentosos, tratamento cirúrgico e tratamento paliativo para quem não tem condições cirúrgicas. Hoje nós temos uma gama enorme de medicamentos que podem ser usados para isso. A cirurgia mais utilizada, que dá melhor resultado, é a ressecção transuretral. Se introduz um aparelho na uretra, um aparelho tem uma alça de corte, em que a gente, através de uma televisão, vai cortando e retirando fragmentos da parte central da próstata, que é a parte que cresce, e isso leva a uma desobstrução. Essa cirurgia existe há mais de 50 anos e é extremamente eficiente. Quando a próstata é muito grande, não é possível fazer por via uretral, e aí nós fazemos uma cirurgia aberta, em que retiramos o miolo da próstata e deixamos uma sonda moldando essa uretra durante uns dias e depois retiramos. Atualmente, nós temos feito, onde tem recursos, essa cirurgia por via robótica. Então, hoje nós já fazemos bastante cirurgia para hiperplasia benigna por robô, quando a próstata é grande. Vamos falar um pouquinho agora de câncer de próstata.
O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, exceto o câncer de pele, não melanoma. Aproximadamente por ano no Brasil, nós temos 68 mil casos novos, é uma incidência alta, e levando a 15 mil mortes anuais. Então, é um câncer que mata bastante, que tem uma incidência alta. Especialmente o câncer de próstata só apresenta sintomas quando está em estágio avançado, porque, diferente da hiperplasia benigna, o câncer de próstata está na periferia. Enquanto a hiperplasia benigna na região central da próstata e comprime logo a uretra, o câncer de próstata na região periférica e demora a comprimir a uretra, portanto, o paciente não procura socorro médico logo. Então, aqui nós estamos vendo um corte sagital, visto de lado, que uma próstata normal, uma próstata com câncer, ela tem a característica de ser uma glândula dura e que invade estruturas vizinhas. O diagnóstico do câncer de próstata, imagino que todos vocês já tenham ouvido falar, é a dosagem sanguínea de uma proteína chamada antígeno prostático específico, que todos devem conhecer pela sigla PSA, que é a sigla em inglês, Prostate Specific Antigen, e esse antígeno prostático específico, ele pode estar aumentado no câncer ou em outras doenças prostáticas. O segundo aspecto do diagnóstico, para se fazer concomitante, é o toque retal. Como a próstata, ela, parte posterior ou periférica, repousa sobre o reto, com o dedo no reto nós conseguimos sentir a textura da próstata. Um urologista experiente, se o tumor já tiver desenvolvido e a gente conseguir sentir algum nódulo, a gente tem um diagnóstico de suspeita com muita facilidade ou com muita precisão. Então, existem casos em que a gente só examina a próstata do doente e já percebe que ele tem um adenocarcinoma prostático. E também nós devemos fazer ultrassom prostático. Então, ultrassom com PSA e com o toque retal leva a uma suspeita tumoral importante. Se a gente tem uma suspeita tumoral, atualmente a gente parte para uma ressonância magnética da próstata, que também funcional, é uma ressonância funcional que dá uma suspeita bastante importante. Ela pode evitar biópsias desnecessárias, como pode indicar biópsias importantes. A biópsia da próstata, ela atualmente é feita guiada por ultrassom, o indivíduo deita de lado, o médico coloca um probe no reto, esse probe vai identificar as regiões da próstata sob suspeita, e aqui se introduz, então, uma agulha e se solta uma lâmina que retira um pedaço. Então, geralmente, para uma biópsia de próstata, a gente tira entre 20 e 28 fragmentos, e isso pode dar uma precisão grande no diagnóstico. Quando fazer o rastreamento do tumor de próstata, ou screening, né? Então, se a gente já falou no tumor, já falou nos meios diagnósticos, quando é que você começa a fazer? A American Urological Association, ela sugere que você inicie o rastreamento aos 55 anos e que pare de fazer rastreamento aos 69 anos. Se você tem uma história familiar, um pai com câncer de próstata, um avô com câncer de próstata, ou irmão com câncer de próstata, esse início deve ser mais cedo, pelo menos 10 anos antes. Eu não paro de fazer rastreamento aos 69 anos por um motivo muito simples. Hoje em dia, você tem indivíduos com 75 anos cuja expectativa de vida, pelo status de saúde dele, é mais do que 15 anos. Se a expectativa de vida dele é mais do que 15 anos e ele tem 70 anos com câncer de próstata, ele vai morrer do câncer. Então, hoje a gente já não pensa muito no paciente como idade cronológica, mas a gente pensa muito mais no paciente como o status de saúde dele. Então, se ele não tem doença cardíaca, se ele não é diabético grave, se ele não tem outras comorbidades, a expectativa de vida é alta e ele provavelmente vai viver até os 90 anos
e a gente precisa tratar. O recorde que eu já indiquei de cirurgia radical de próstata para tratamento do câncer foi 82 anos no paciente que estava totalmente rígido, que ele ia viver certamente mais de 10 anos e ia ter problema com esse câncer. A European Association of Urology, que é semelhante à American Urologic Association, ela sugere um rastreamento diferente. Ela sugere fazer um PSA base entre 40 e 45 anos, e se esse PSA tiver menos de 1 nanograma por ml, ele dá um intervalo de 8 anos para o segundo PSA. Se tiver um PSA maior que 1 nanograma entre 40 e 45 anos, ele deve repetir esse PSA a cada 2 ou 4 anos e ver se ele vai crescer. E a European Association of Urology sugere parar de fazer rastreamento para câncer de próstata se o PSA basal tiver menos que 3 nanogramas por ml. Isso é em termos de medicina geral, né, de medicina epidemiológica, mas se um doente me procura no meu consultório acima de 75 anos, é óbvio que eu vou fazer um rastreamento para câncer de próstata, porque ele estiver em excelente estado geral, e se tiver um câncer aos 75 anos, ele vai morrer desse câncer se não for tratado. Então, assim, em termos populacionais, isso pode ser seguido, mas em termos de medicina personalizada, eu acredito que não. Se o paciente me procura, eu faço screening, mesmo acima de 75 anos. Na Escandinávia, por exemplo, eles não fazem rastreamento de câncer de próstata, porque eles acham que não é útil em termos de política pública. Eles acham que as pessoas que eles vão salvar fazendo diagnóstico precoce não justifica a despesa de rastrear toda a população acima de 50 anos. Então, existe uma medicina americanizada, uma medicina europeia, uma medicina escandinava, isso em termos de saúde pública, e a medicina personalizada, que é aquele doente que lhe procura no consultório e quer se tratar para ter longevidade. Então, assim, a gente, obviamente, tem que pensar muito, e principalmente na medicina socializada, na medicina populacional. E essa medicina sugere que acima de 75 anos, se o PSA for abaixo de 3, não se faz mais screening nesse paciente, só se ele tiver sintomas. O câncer de próstata, isso não é ainda muito bem definido, mas aumenta o risco do câncer de próstata se comer gordura animal em excesso, se comer carne vermelha em excesso, se usar cálcio em excesso, e o aspecto genético. Se você tem um familiar com câncer, a chance de você ter câncer aumenta em até 4 vezes. Uma coisa interessante, que o fator ambiental, obviamente, ligado à alimentação, é muito importante. Por exemplo, no Japão, a incidência de hiperplasia benigna de câncer de próstata é muito baixa. Mas se você pegar esse japonês, ainda jovem, e levar ele para os Estados Unidos, ou trouxer ele para o Brasil, a incidência de câncer, a incidência de hiperplasia benigna passa a ser igual do que a população brasileira, do que a população americana. Então, obviamente, existe um fator ambiental ligado à alimentação e outros poluentes e outras coisas que causam isso. É também importante lembrar que a população negra tem uma incidência de câncer de próstata maior do que a população branca. No Brasil é muito difícil você separar a população negra da branca, porque é uma miscigenação enorme, mas se você atende um paciente claramente negro e ele está com o PSA aumentado, a nossa preocupação é maior, porque a incidência é maior. Nos Estados Unidos, isso é claramente bem definido. Alguns fatores protetores para o câncer de próstata ainda não se tem isso muito bem evidenciado, eu não costumo seguir isso com meus pacientes, mas é uma dieta rica em vegetais, mas isso é bom para todos, né? O uso de selênio, eu particularmente não uso. O uso de vitamina D e vitamina E, eu particularmente não uso.
e o uso de licopeno, que é uma substância que existe em algumas frutas e legumes. Por exemplo, o exemplo mais clássico é o tomate. Então, durante alguns anos, há 10 anos atrás, a gente tinha até cápsulas de licopeno. Se o sujeito tomasse cápsulas de licopeno, ele era protegido por câncer de próstata, mas isso não foi comprovado. E se mandava também comer bastante tomate. Depois se descobriu que só liberava o licopeno o tomate cozido. E aí não adiantava você comer tomate em salada. E aí começou a se recomendar o sujeito comesse pizza, que tem bastante tomate. Só que acabou que não protegeu do câncer de próstata, o sujeito acabava engordando. Embora a pizza seja muito bom, e eu gosto muito de comer uma pizza com o professor Marco Aurélio de vez em quando, e tomar um vinho que tem o resveratrol, que também protege o coração e protege do câncer. Então, vamos falar agora, já chegando mais para o final, da andropausa. Andropausa, a gente pode falar que é a menopausa do homem, e isso é algo que hoje a gente valoriza muito, está bastante bem estudado. A gente caracteriza a andropausa como o hipogonadismo, quer dizer, a diminuição da função da gônada, que é uma condição clínica em que existem baixos níveis de testosterona no homem, e isso é encontrado em associação com sinais e sintomas específicos. Isso realmente é bastante importante hoje. Eu tenho uma infinidade enorme de pacientes nessa condição em que eu trato, inclusive pacientes com câncer de próstata e sem câncer de próstata, e o tratamento dá um bem-estar enorme. No homem idoso, a condição é geralmente chamada de andropausa. Então, é andropausa ou hipogonadismo, é baixo funcionamento da gônada. Então, se a gente olhar esse é um estudo brasileiro epidemiológico, publicado na nossa revista de urologia, se a gente olhar os pacientes abaixo de 40 anos, eles têm uma percentual importante de testosterona acima de 800, que é uma dosagem bastante alta. É o limite superior. Entre 41 e 50 anos, isso baixa para 600, e assim ela vai decrescendo com a idade, até que acima de 70 anos nós temos uma percentagem importante de pacientes com testosterona 400 ou menos. Então, é uma condição que claramente diminui com a idade. Então, eu tenho testosterona abaixo de 300 em 20% da nossa população, já alcançando uma idade próxima de 60 anos. Se a gente hoje considerar que 20% da força de trabalho no Brasil está acima de 65 anos, a gente está vendo que a gente tem uma epidemia de homens idosos e uma epidemia de idosos na andropausa. Então, essa aqui é uma foto do Arnold Schwarzenegger, que foi um sujeito que ganhou o título Mister América por uma musculatura bastante importante, e aqui está mostrando ele jovem, e aqui, atualmente, ele está bastante curvado. Recentemente, eu vi numa entrevista, ele perdeu massa muscular, está curvado, etc. Obviamente que a idade leva a isso, mas se a gente não tiver uma reposição de testosterona adequada, a gente diminui esses efeitos da andropausa. Então, hoje a gente sabe que a testosterona influencia em quase tudo. Na pele, ela influencia no crescimento da barba e do cabelo, ela suporta o colágeno. No cérebro, ela aumenta o desejo sexual, ela aumenta os sentimentos positivos. Então, o indivíduo que tem testosterona baixa, ele é um indivíduo mal-humorado, em geral, e ele melhora a cognição e a memória. Isso a nível cerebral. A nível dos órgãos sexuais, a testosterona é fundamental para a produção de esperma, como eu já comentei com vocês, é fundamental para o crescimento da próstata e para a função erétil. Na medula óssea, ela é fundamental para a produção de células sanguíneas. Então, é muito comum a gente ver indivíduos na andropausa com baixa de testosterona e com baixo hematócrito, com baixa hemoglobina. Então, indivíduos anêmicos, muitas vezes anemia
moderada por falta de testosterona. No osso, ela é importante para manter a densidade óssea, para evitar a osteoporose junto com o cálcio, e no músculo é fundamental para manter a massa muscular e a força muscular. Obviamente que o que eu estou falando aqui são coisas importantes para o homem adulto e para o homem idoso, mas a reposição de testosterona sem ser feita por um profissional adequado, o profissional adequado é o urologista, pode ser bastante maléfica, até porque a testosterona é o combustível para o câncer de próstata. Então, se o indivíduo tiver câncer de próstata e nós adicionarmos testosterona, ele vai ter um crescimento importante do tumor. E esse tumor vai ser bem mais agressivo. Então, os sintomas da falta de testosterona, eu já comentei rapidamente, mas comentando aonde ela é importante, a gente já entende que a falta de testosterona leva à fadiga, leva à fraqueza muscular, redução da energia. Então, existem 65, 70, 75 anos que nos procuram com baixa de testosterona, a gente repõe testosterona e o paciente fala que ele tem muito mais disposição para tudo. Além disso, a falta de testosterona reduz a libido, ou seja, o desejo sexual, e pode levar à disfunção erétil. E isso leva o indivíduo a comer mais, a ficar mais sedentário e cada vez fica pior em estado geral. A falta de testosterona leva à redução da massa muscular e massa óssea e aumenta a gordura abdominal. Então, indivíduos que estão em programa de perda de peso, em programas de rejuvenescimento, entre aspas, em programas geriátricos, eles devem ter a testosterona dosada, e se a testosterona estiver baixa, ela deve ser reposta por um urologista de preferência. Quando eu falo urologista, é porque ele está apto a examinar a próstata, ele está apto a fazer a reposição, ele está apto a afastar os riscos de câncer de próstata, que é fundamental para a reposição. A falta de testosterona leva à perda cognitiva, quer dizer, ele diminui a atividade cerebral, leva à insônia, leva à anemia e leva à osteoporose. Por isso, a reposição é importante. Então, o que a gente quer no indivíduo que passa dos 60 anos é manter esse indivíduo saudável e essa gordura abdominal aqui, que está fazendo a camisa abrir ou até rasgar, ela deve ser invertida em 180 graus e diminuir a barriga e aumentar a força peitoral. Isso é a saúde do homem. Rapidamente falar sobre a disfunção erétil, que é uma queixa muito importante acima dos 60 anos. A gente vai ver por que o indivíduo também habilitado para resolver esse assunto é o urologista. E ele vai fazer diversas investigações e chegar ao diagnóstico correto. Então, a definição é inabilidade para manter uma ereção suficiente para uma performance sexual satisfatória. É um trabalho brasileiro, eu vou mostrar rapidamente para vocês, ele foi feito com uma quantidade importante de pacientes, foram quase 3.000 indivíduos, e o que nos chama a atenção nesse trabalho é que, se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ver que 1/3 dos homens, entre 18 e 25 anos, ele relata que tem uma disfunção sexual mínima. Isso pode estar ligado ao que ele acha que é desempenho, ele quer ter 2, 3 relações sexuais em 2 horas, então, se ele não consegue, ele acha que tem uma disfunção sexual mínima, mas ele realmente relata isso, ele relata, 1/3 dos pacientes relatam que tem algum grau de disfunção. 10% na tenra idade, ele relata que tem disfunção moderada, e 1% relata que tem disfunção completa. Se a gente vai caminhando por esse gráfico, vocês vão vendo que praticamente toda a população, estudada em todas as idades, pelo menos descreve para o médico que
tem em torno de 30% de disfunção sexual mínima, que é uma percentagem enorme. Dependendo da faixa etária, nós temos de 10% a 35% tendo disfunção sexual moderada, e a partir dos 60 anos, nós temos mais ou menos 10% relatando disfunção sexual completa. A disfunção sexual completa se entende por uma ereção. E disfunção moderada significa alguma ereção, mas insuficiente para manter uma relação sexual com penetração satisfatória. E isso vai a perto de 1/3 da população acima de 60 anos. Então, podemos dizer também que é uma epidemia, é uma incidência altíssima. 1/3 dos homens acima de 60 anos experimentam um grau importante de disfunção erétil. Uma coisa interessante desse trabalho, que vai contra algumas coisas que a gente pensava, perto de 3.000 homens estudados, é que mostra que dos indivíduos com disfunção erétil, 38% tem curso superior, 51% tem ensino médio e 56% dos indivíduos com disfunção erétil têm apenas ensino fundamental. Antigamente se tinha uma coisa popular que se falava, não, o indivíduo menos letrado, ele não fica muito encucado, não fica muito pensando em outras coisas, e ele tem um grau de disfunção erétil menor. Na realidade, é o contrário. Quanto mais escolarizado o indivíduo, menos disfunção erétil ele tem. Provavelmente porque o indivíduo mais escolarizado possui mais tratamento. O indivíduo menos escolarizado, ele talvez tenha menos vergonha ou menos conhecimento, pode obter tratamento para a sua disfunção erétil. Uma outra coisa que esse trabalho também estudou, e aí foram em 1.280 homens, é a religiosidade e a disfunção erétil. E esse trabalho verificou que entre evangélicos, católicos e outras religiões em que o indivíduo exercia a religião, a disfunção, esses indivíduos tinham entre 40% e 53% dos indivíduos tinham alguma religião. Aqueles que não tinham nenhuma religião definida, ou os ateus convictos, eram os que apresentaram menor disfunção erétil nesse trabalho. Provavelmente, não se tem ainda uma explicação para isso, mas provavelmente que eles sofriam, talvez, menos culpa, né? Então, a gente sabe que existe uma moral católico-cristã judaica em que associa pecado à atividade sexual de vários tipos, e talvez por isso esses indivíduos possam sofrer mais disfunção erétil de quem não tem nenhuma religião. Mas isso foi um dado interessante epidemiológico desse trabalho que vai merecer melhor estudo para frente. Então, ele associou religião e associou nível de escolaridade, duas coisas que a gente nunca tinha pensado em termos de disfunção erétil. A gente associava muito mais disfunção erétil apenas à faixa etária do paciente. Comorbidade na disfunção erétil, isso é extremamente importante vocês saberem. O indivíduo que tem doença cardíaca tratada, ele tem um risco relativo de disfunção erétil 4 vezes maior que a população normal. Se ele tem depressão, ele tem até 4 vezes. Se ele tem diabetes mellitus, tem até 3 vezes. E tem hipertensão arterial tratada, 1,5 vezes mais risco de disfunção erétil. Muitas vezes que o próprio tratamento da hipertensão arterial causa disfunção erétil. Algumas medicações causam disfunção erétil. O impacto psicológico da disfunção erétil é desnecessário falar, é um impacto psicológico enorme, então afasta o casal, o indivíduo se afasta de parceiros do outro sexo ou do mesmo sexo, enfim, se afasta de parceiros sexuais,
Então, ele se afasta de situações que podem levar à atividade sexual, ele tem desculpa para permanecer acordado, espera o parceiro ou a parceira dormir, parceira se sente amada, não atraente, né? Porque que o parceiro não quer ter relação sexual e prejudica o relacionamento do par como um todo. A idade é o fator mais significativo no surgimento da disfunção erétil, nós já mostramos isso no quadro anterior, mas procure avaliação médica, porque existe solução para qualquer tipo de disfunção erétil. Então, o urologista é habilitado a dar solução a qualquer tipo de disfunção erétil hoje em dia, qualquer um. E não deve se tentar tratamento sem orientação. Então, algumas modificações de fatores de risco podem ajudar, que é parar o tabagismo provoca vasoconstrição e leva à disfunção erétil vascular, manter o peso dentro da normalidade, o aumento de peso leva a disfunções hormonais, e fazer exercício regular. O tratamento da disfunção erétil mais comum e mais popularizado hoje são os inibidores da fosfodiesterase 5, que são os famosos Viagra, que é o sildenafil, Cialis, vardenafila, que é a Levitra, Eleva, etc. Existe uma série hoje de inibidores da PDE5, são medicações extremamente seguras, são medicações das mais seguras que eu conheço e podem ser usadas com certa tranquilidade. A contraindicação de usar um inibidor desse, primeiro, ele não deve ser usado sem orientação médica. Segundo, se o indivíduo tem qualquer hipersensibilidade a componente da fórmula, se é para qualquer medicação, uso concomitante com nitratos ou doadores de óxido nítrico, porque os nitratos podem abaixar muito a pressão arterial quando associados com os inibidores da PDE5. Isso é uma contraindicação praticamente absoluta. Pacientes em uso de alguns antirretrovirais, e não deve ser usado por mulheres ou crianças. Ele não é indicado para a população feminina nem para criança. Quando os inibidores não funcionam, a gente pode partir para as próteses penianas, autoinjeção, etc., uma série de outros tratamentos. Uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos, para os residentes e para a população em geral, é que a gente já escutou muitas histórias de indivíduo que tomou um Viagra, né, entre aspas, e foi ter relação sexual e morreu, ou teve que ir para o pronto-socorro, e aí dizem que foi o Viagra que causou isso. Na realidade, não são os inibidores da fosfodiesterase que causam os problemas cardiovasculares. O que causa os problemas cardiovasculares é o exercício físico que o indivíduo passa a fazer quando usa essa medicação sem estar preparado. Então, quando o indivíduo vai no meu consultório ou vai no ambulatório, me procura com disfunção erétil, a primeira coisa que a gente tem que saber é se ele tem uma avaliação cardiológica, porque seria equivalente a pegar um paciente que não faz nenhum tipo de exercício físico e mandar ele correr 2 quilômetros. É claro que a possibilidade dele infartar, se ele tem uma obstrução coronariana, é alta. Então, os riscos cardiovasculares associados à atividade sexual é que devem ser avaliados. Então, doenças do endotélio, elas são comuns em quem tem disfunção erétil. Por quê? Porque é muito semelhante às artérias penianas das artérias coronárias. Então, se ele tem disfunção erétil, muitas vezes é o primeiro sinal de que ele tem uma obstrução coronariana. Muitas e muitas vezes. Então, todo paciente que nos procurar, seja em conversa leiga, seja em conversa médica, dizendo que ele tem uma disfunção erétil, a gente deve mandar ele fazer uma avaliação cardiológica, porque pode ser o primeiro sinal de obstrução coronariana. A atividade sexual eleva o
os níveis de exercício físico em 3 a 4 METs, que são os Metabolic Equivalent of Task, que é uma medida para estimar o custo energético da atividade física. Então, é uma atividade física muito intensa. Então, para o indivíduo tratar a disfunção erétil e poder fazer uma atividade plena, sexual plena, ele deve ter uma avaliação cardiológica antes. Isso é a importância da gente alertar esses pacientes. Então, o indivíduo que chega lá na farmácia, compra um Viagra de 100 miligramas, toma um comprimido ou 2 e vai ter 2 horas de relação sexual sem estar preparado, ele tendo uma doença coronariana, obviamente ele tem risco de infarto. Mas não é por causa do remédio, é por causa da atividade física. Também a atividade sexual eleva a atividade simpática e, portanto, eleva a pressão arterial e eleva a frequência cardíaca. Então, para tratar a disfunção erétil, a gente tem que ter uma avaliação cardiológica. Acho que essa é uma excelente mensagem de hoje. Então, a atividade sexual por si, no indivíduo não tratado, ele aumenta em 2,5 vezes o risco relativo de infarto agudo do miocárdio. Isso em homens saudáveis. Tem elevação de 2,5 vezes o risco de infarto. 2 vezes 0,9, ou seja, 3 vezes em pacientes com história de infarto agudo do miocárdio. E o infarto agudo pode ser durante a atividade sexual ou 2 horas após. Então, é fundamental a avaliação cardiológica. Fatores de risco para infarto agudo do miocárdio durante a atividade sexual é mais que 55 anos, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, obesidade com IMC acima de 30, tabagismo, dislipidemia e sedentarismo. Então, quando a gente está atendendo o paciente, ou conversando com o vizinho, ou orientando um amigo, se ele tiver mais que 3, que tiver 3 ou mais fatores, ele é considerado de alto risco para infarto agudo do miocárdio durante a atividade sexual. Então, a idade não dá para diminuir, se ele tiver mais de 55 anos, mas dá para controlar a hipertensão arterial sistêmica, dá para controlar o diabetes mellitus, dá para tentar emagrecer, dá para parar o tabagismo, dá para controlar a dislipidemia e dá para controlar o sedentarismo. Então, dos 7 fatores de risco para infarto agudo do miocárdio e atividade sexual, o único fator que a gente não consegue diminuir é a idade. Então, acho que esses 2 slides, essas 2 conversas, são fundamentais para a orientação dos nossos pacientes. Se ele tem 3 fatores ou mais desses, ele tem que recuperar esses fatores para poder ter uma atividade sexual com baixo risco para que a gente possa medicá-lo. Por isso é que isso tem que ser tratado por especialista. Infelizmente, essas medicações para a disfunção erétil são dadas sem receita médica na farmácia indiscriminadamente. Então, nós hoje temos que ter receita médica para antibiótico, receita médica controlada, mas não precisa nenhum tipo de receita médica para comprar inibidores da fosfodiesterase, nem nenhum tipo de receita médica para comprar anti-inflamatórios. Então, acho que o anti-inflamatório é um remédio perigosíssimo e esses inibidores da fosfodiesterase, embora sejam extremamente seguros, eles são perigosos se usados para a pessoa errada, com risco cardiovascular. Eu ia falar um pouquinho de doença de Peyronie, que é uma fibrose dos corpos cavernosos e da região entre os corpos cavernosos. Essa doença aumentou barbaramente. Eu tenho 40 anos de urologia. Quando eu comecei a urologia, eu via 4 casos por ano. Hoje eu vejo 6 casos por mês. Ela atinge quase 10% dos homens e a média de idade é 53 anos. Quase 10% é muito, né? É uma curvatura peniana adquirida, tem placas ou 9 palpadas, algumas vezes tem estreitamento do pênis em ampulheta e leva a encurtamento peniano.
Tem uma fase inicial com dor, principalmente a ereção, e depois crônica. Então, uma doença muito debilitante. Vocês estão vendo o paciente em ereção com um curvamento peniano importante. O tratamento pode ser cirúrgico ou não cirúrgico, mas sempre deve ser encaminhado para o especialista. Eu coloquei essa doença aqui porque hoje ela passou a ter uma incidência muito grande. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que eu falei muito mais do que o câncer de próstata. Eu acho que isso foi muito mais útil de falar apenas sobre câncer de próstata. E vocês, como futuros médicos e já sendo considerados médicos por nós, ou colegas por nós e por grande parte da população leiga, devem ter essas noções. Eu vou descompartilhar a tela e estou aberto a qualquer pergunta e discussão que vocês queiram. Professor Sampaio, bom, eu peguei... O professor Marco Aurélio pode tornar isso bastante dinâmico, uma vez que ele conhece bem esses assuntos. Bom, eu peguei aqui algumas perguntas que eles fizeram. Você está achando o som um pouquinho baixo, um pouquinho baixo. Meu som está um pouco baixo? Aumentar aí. Melhorou agora? Eu. Não, o teu tá bom, o teu som tá ótimo. Bom, tá me ouvindo? Bem? Eu estou ouvindo, está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, espera aí. Pode ser algum problema aqui do meu computador, não sei. Mas estou ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Então tá. Bom, deixa eu só ver aqui, o microfone está tudo aqui. Bom, então vamos lá. Não, em primeiro lugar, eu queria falar o seguinte, essa aula é interessante, essa aula que você dá é uma aula que eu tenho que definir de uma forma até paradoxal. É uma aula muito complexa e muito simples, né? Por quê? Porque é uma aula que requer, para ser dada, uma pessoa que tenha muito conhecimento sobre o assunto, que é o teu caso. E, ao mesmo tempo, que seja um professor com bastante didática, que você dê uma quantidade de informação muito grande, absurda, né? Mas de uma forma que bastante palatável, de uma forma que o aluno pode absorver. E o aluno que absorveu isso, você tem conhecimentos, né? Todos os conhecimentos que foram passados aí você pode absorver, e esses conhecimentos agora, você tendo, e com a ligação que você já tem com a atividade médica, né? Mesmo como aluno, ele te torna uma pessoa com bastante credibilidade, né? Então, você agora, quando alguém conversar com você sobre esse assunto, você pode falar com segurança de quem recebeu esse tipo de informação de alguém de total, de plena confiabilidade. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram colocadas por alunos. A primeira foi a seguinte, a pergunta é assim, então, em caso de câncer de próstata, não pode ser feita a ressecção, como no caso de hipertrofia benigna de próstata, hiperplasia? Eu acho que a pergunta aí foi a seguinte, se não pode ser feita a ressecção transuretral, no caso do câncer de próstata. A pergunta é excelente. Na realidade, em caso de câncer de próstata tratável, nós temos algumas opções. O câncer de próstata potencialmente curável, a gente trata com radioterapia ou cirurgia radical. A cirurgia radical é aquela que a gente retira completamente a próstata e as vesículas seminais bilaterais. E a anastomosa, a uretra membranosa, direto na bexiga. Essa é a cirurgia curativa. E se retira também alguns linfonodos próximos à cadeia obturatória e à helica interna para estadiamento. Esse é o tratamento ideal, quando o tumor é localizado. Quando o tumor está avançado e o paciente já é idoso, a gente trata com hormônio. O hormônio é basicamente, para ser simplista, um inibidor da testosterona. Se a gente tirar toda a testosterona circulante, a gente consegue
controlar o câncer de próstata de uma forma paliativa durante alguns anos. Então, assim, quanto menor a idade do paciente, mais a gente indica a cirurgia radical, de retirada de toda a próstata e vesículas seminais. E, como eu disse a vocês, como hoje os pacientes muitas vezes estão em excelente estado geral, você hoje tem pacientes de 75 anos em plena atividade, atletas normais, e se esse paciente tiver um câncer, eu indico cirurgia. Eu já indiquei cirurgia até 82 anos. A pergunta foi muito boa, por quê? Porque em casos de tratamento paliativo, em que a gente não retira a próstata, ou que a gente faz uma radioterapia, apenas essa próstata tumoral ela pode obstruir a uretra. E aí, nesse caso, a gente pode fazer aquela ressecção transuretral que se usa para hiperplasia benigna, mas apenas para melhorar a micção do paciente, para desobstruir o canal. Eu, hoje em dia, com a cirurgia robótica, eu tenho indicado muito mais cirurgia prostática. Recentemente, um paciente me procurou, um paciente antigo, que ficou muitos anos sem check-up. Essa é uma história interessante, era um paciente de 68 anos, forte, atlético, super bem, teve uma retenção aguda de urina, foi passada uma sonda, depois foi retirado a sonda, ele não urinava, ele foi ao meu consultório de sonda, examinei, vi que era um tumor prostático avançado, o PSA dele era 80, que supostamente é uma contraindicação para a cirurgia radical, porque já seria um tumor fora da próstata, por esse PSA, mas eu conversei com ele, eu falei, você está em retenção urinária, você não vai voltar a urinar. Você pode fazer uma ressecção transuretal, talvez melhore ou não, mas você quer apostar numa cirurgia radical? Ele quis apostar. Foi feita a cirurgia radical robótica, tirou a próstata, o PSA dele hoje está 0,5, provavelmente vai aumentar, mas ele já está há 1 ano e meio urinando muito bem. Então, assim, a gente tem várias modalidades de tratamento dependendo do estado geral do paciente. Mas a pergunta foi importante porque a ressecção transuretral da próstata não é tratamento para câncer de próstata. Só em casos de obstrução pelo câncer, em que você não vai fazer a cirurgia radical e que é só desobstruir o paciente. Mas a pergunta foi ótima. Obrigado. Ainda dentro desse tema aí, uma pergunta, já que você falou em cirurgia robótica. Um dos riscos da cirurgia da prostatectomia radical é a alteração da função, né, a disfunção erétil consequente à cirurgia. A cirurgia robótica teve algum impacto em relação a isso? Teve. A cirurgia robótica teve impacto em relação à disfunção erétil, de uma maneira geral, porque você, olhando pelo console do robô, você tem uma visão tridimensional, mas tridimensional mesmo, e muito amplificada. Então, você consegue, se o tumor não for muito grande, não invadir lateralmente, você consegue preservar os nervos erigentes. Quando você fala de uma maneira geral, os urologistas dizem que conseguem preservar a potência sexual em 95% dos casos de cirurgia radical robótica, o que, na realidade, é mentira, de uma maneira geral. Para os meus pacientes, eu falo, primeiro você tem que saber se ele tinha uma ereção normal antes. Uma percentagem grande de pacientes que vão para a cirurgia de câncer de próstata já não tinham vida sexual muito satisfatória, já não tinham uma ereção satisfatória. Então, você pergunta, o senhor tinha uma ereção 100%? Não, eu tinha uma ereção 70%. Obviamente, você não vai esperar que ele tenha 100% depois da cirurgia do câncer. Então, isso é a primeira coisa que é fundamental falar. E quando o paciente tem uma ereção totalmente satisfatória antes da cirurgia radical, eu considero que ele tem uma chance, se o tumor não for muito grande, de 80% a 85% de ter uma função sexual normal. Mas, como eu disse já no decorrer da apresentação, hoje a gente trata qualquer tipo de disfunção erétil, tanto disfunção erétil sem cirurgia, quanto a disfunção erétil
pós-cirurgia radical. Mas eu digo aos meus pacientes que eles têm uma chance entre 30% e 40% de ter algum grau de disfunção erétil pós-cirurgia radical. Ou seja, precisar usar Viagra, precisar usar Levitra, precisar alguma medicação, até alguma autoinjeção de drogas vasoativas ou até prótese peniana. Mas existe um grau significativo ainda de disfunção erétil. O que melhorou muito foi a disfunção miccional. Incontinência urinária pós-prostatectomia radical, com uso de robô ou sem uso de robô, hoje não passa de 5%. Muito bem. E para terminar essa parte do câncer, né? Duas perguntas aqui que eu estou fundindo. Uma o aluno pergunta se a hiperplasia benigna pode evoluir para o adenocarcinoma e como que você diferencia o câncer da próstata, da hiperplasia prostática benigna, se é através do exame do PSA apenas? Olha, duas coisas. Para simplificar o assunto, a próstata existe em várias zonas, né? Existe a zona central, a zona periférica, a zona de transição, que é onde tem a hiperplasia benigna. Então, assim, o câncer de próstata, nós podemos dizer que ele é totalmente independente da hiperplasia benigna e vice-versa. Então, assim, o sujeito operado da hiperplasia prostática benigna ele tem o mesmo risco de ter câncer de próstata de que alguém que nunca foi operado. Alguém que tem hiperplasia prostática benigna tem o mesmo risco de ter câncer de próstata que alguém que nunca teve, porque são regiões diferentes da próstata. Então, a hiperplasia prostática é dentro das glândulas centrais, das glândulas da zona de transição, e o câncer de próstata é principalmente na zona periférica. Então, são doenças independentes, embora concomitantes. Quando você faz uma prostatectomia radical, você geralmente tem lá uma região que está o tumor, mas você tem hiperplasia benigna em outras regiões. Por quê? Porque geralmente é um indivíduo com mais de 50 anos que tem algum grau de hiperplasia. Então, assim, são doenças em glândulas diferentes, são doenças diferentes, podem acontecer concomitantes ou independentes. Mas a cirurgia da hiperplasia não livra você do câncer de próstata. Claro que se você fizer uma prostatectomia radical, você não vai ter nunca mais hiperplasia benigna, porque você não tem próstata. A pergunta sobre como diferenciar o câncer da hiperplasia benigna é uma pergunta interessante. O PSA, o antígeno prostático específico, ele é específico da próstata, mas não é específico do câncer. Então, algumas doenças, como a hiperplasia benigna, prostatites crônicas e agudas e câncer de próstata podem levar ao PSA. Então, a gente tem uma tríade, que é o toque retal, o PSA e o ultrassom, que sempre dá alguma informação. Quando a gente desconfia do câncer, se a gente tem acesso, e hoje o acesso está aumentando, a gente pede uma ressonância magnética nuclear funcional da próstata. E aí, dependendo da restrição à difusão do meio de contraste, a gente pode desconfiar de uma região suspeita para neoplasia, e aí a gente faz a biópsia. Se a gente não tiver ressonância magnética nuclear e eu tenho um PSA em elevação, a única maneira de se afastar o câncer é fazendo múltiplas biópsias. Agora, existe uma dificuldade? Existe. Eu tenho pacientes, inclusive hoje um médico, que o pai teve câncer de próstata, ele tem um PSA elevado, já fez 2 ressonâncias, hoje eu recebi o lado da ressonância dele com baixo risco para câncer de próstata, o toque retal dele é normal, mas eu tenho a impressão que ele tem câncer de próstata. O PSA dele está subindo consistentemente. E, às vezes, esses pacientes têm 1 ou 2 biópsias negativas e a gente tem dificuldade de fazer o diagnóstico. E a gente só trata com biópsia positiva, aí dependendo do grau de diferenciação. Então, claro, a gente tem dificuldade, sim,
muitas vezes, de fazer o diagnóstico. Muito bem. Então, para terminar agora, no outro bloco aqui, fizeram duas perguntas aqui sobre se o indivíduo com mais de uma comorbidade, por exemplo, hipertensão e diabética, ele apresenta um maior risco de disfunção erétil, né? E se o aumento dessa doença de Peyronie, se ela está ligada a fatores genéticos, ou ainda não se sabe o motivo certo? Olha, duas coisas. Se o indivíduo tem hipertensão diabética, ele tem um risco bem aumentado para disfunção erétil, sem nenhuma dúvida. O risco é aumentado, sim. O aumento da incidência da doença de Peyronie, a gente não sabe bem ao certo. A doença de Peyronie tem um fator genético, muito provavelmente. Existe aquela doença das fibrose aqui na... Fibrose no Dupuytren? tronco. Síndrome de Dupuytren? Dupuytren, ela é muito semelhante à doença de Peyronie, a síndrome de Dupuytren, mas o que a gente tem, mas isso é raro, né? O que a gente tem observado e que parece ter a ver é com o uso dos inibidores da fosfodiesterase 5 nos últimos 20 anos, e a doença de Peyronie aumentou nos últimos 15 a 20 anos. Parece que, pelo indivíduo, a possibilidade de ter melhor ereção e de ter mais atividade sexual por causa dessa medicação, ele começa a ter mais traumas penianos, e microtraumas, o pênis dando mínimas entortadas, assim, mínimos traumas, vai havendo deposição de sangue, de coágulos e, portanto, de fibrose. Então, é nítido que a doença de Peyronie aumentou com o uso dos inibidores da fosfodiesterase 5. E, por paradoxal que pareça, o uso da tadalafila em doses baixas melhora a doença de Peyronie, porque melhora a irrigação sanguínea das placas. Então, é uma coisa meio paradoxal que os inibidores da fosfodiesterase 5, eles podem ter sido uma das causas do aumento da incidência, mas também é um dos tratamentos. Agora, a doença de Peyronie ainda é bem desconhecida como causa e como tratamento. Nós aí no laboratório estudamos muito doença de Peyronie. Nós temos seguramente uns 15 artigos publicados internacionais sobre doença de Peyronie, etiologia, tratamento, técnica cirúrgica, mas, na realidade, nós avançamos pouco ainda no tratamento clínico da doença de Peyronie. Avançamos bastante no tratamento cirúrgico, mas avançamos pouco no tratamento clínico e na compreensão das doenças. Muito bem. Então, professor, a única questão que ficou aqui foi aqui no final, um aluno colocou, que é uma informação dele, que algumas sociedades de urologia estão propondo tratamentos atuais com superdosagem de testosterona. E que qual seria o problema disso? Essa informação. Na realidade, eu não sei se... Eu nunca vi nenhuma sociedade usar como guideline tratamento com superdosagem de testosterona, mas realmente, há uns 3 anos atrás, entre os urologistas, não como guideline de sociedade, que eu saiba, mas como discussão e artigos de urologia, se propunha, assim, levar a testosterona até 1.200, 1.400, e como parte desse tratamento, é uma dosagem, uma supradosagem, né? Acima do valor máximo, mas isso hoje a gente já abandonou, porque aumenta os efeitos colaterais e não mostrou grande benefício. Então, assim, isso realmente existiu, mas hoje está abandonado. Pelo menos eu não... Muito bem.
Professor Sampaio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Espero que os alunos tenham aproveitado bastante dessa aula com uma quantidade de informação tão grande e tão importante, né? Sedimentem isso. Agora, peguem as anotações de vocês, transformem isso em um manualzinho para vocês terem, porque realmente é um tipo de informação que você não vai ter mais ao longo da faculdade, ou vai ter um pouco fragmentado e muito pouco, viu? Certo? Então, acho que nós podemos ir encerrando. Professor, quer falar mais alguma coisa? Ou... Não, só quero agradecer as suas palavras, quero agradecer a participação da turma e dizer que continuo à disposição para qualquer aula de anatomia, principalmente para essa parte de aplicação, que eu gosto bastante, né? E que eu acho que é o que você falou, na realidade, beneficia muito. Muitas vezes os alunos não têm essa informação até o final do curso médico dessa maneira. É a mesma coisa para mama, a mesma coisa para doenças outras do sistema genital, que nós já discutimos aqui. Então, fico à vontade Isso. para que vocês mencionem a qualquer momento. Ótimo. Obrigado, professor Marco Aurélio, por ter tido a paciência de assistir e estar comigo aí. Mas Um abraço. é sempre enriquecedor assistir sua aula. Obrigado a todos por tudo, e nós vamos encerrando, então, a nossa sessão.